Olá, o programa Independente hoje está aqui na Feira Educar Educador. Eu estou do lado de um grande especialista, o professor Mário Sérgio Cortella, que tem sempre muito a contribuir para a nossa sociedade. E professor, a minha pergunta é o seguinte, para começar. Aristóteles, há 2.500 anos atrás, definiu bem virtude, dizendo que é a prática do bem. Na sociedade que a gente encontra hoje, tão focada no vício, alguma coisa a gente errou, né? Por que a gente se distorceu tanto dos vícios, das virtudes? Nós distraímos várias vezes em relação a algumas virtudes, seja por desatenção, seja por ausência de prioridade, seja por arrogância, supondo que as coisas seriam automaticamente boas, seja por omissão. Afinal de contas, no campo daquilo que é mal, a omissão é uma forma de cumplicidade. Há uma antiga frase que diz: os ausentes nunca têm razão. E desse ponto de vista, toda pessoa que se defrontando com uma estrutura de vida que seja maléfica, ela, se nada faz para que seja benéfico, ela é cúmplice daquilo também. Por isso, não há inocência nessa questão. Quando a gente fala de virtude, o ideal seria ensinar isso para as crianças num sistema educacional ou através das famílias? A escola é muito pequena perto daquilo que é o conjunto da vida coletiva, né? Não se confunda a educação com escolarização. Escola é um pedaço da educação. Uma pessoa fica na escola 4, 5 horas num dia e o restante fora dela. Aliás, nesse tempo que ela fica conosco na escola, ela e mais 30. Né? E nós temos que ensinar educação sexual, educação para o trânsito, educação contra a droga, educação para a ecologia, educação religiosa, português, matemática, biologia, história, dar alimento, formar valores e proteger a segurança. Não há como fazer. É uma ilusão imaginar que a escola tem essa condição de fazê-lo sozinho. Ou a família, junto com o poder público, assume essa responsabilidade, ou nós vamos ficar nos lamentando o tempo todo. Aliás, não se ensina virtude teoricamente. Virtude é uma coisa que tem que ser praticada. Ela é exemplar. Uma criança que conviva com uma família exemplar, ela terá a exemplaridade como sendo a sua referência. Se ela não tem um grupo de adultos que são exemplares no campo da virtude, nada poderá ela entender que não aquele caminho que não é virtuoso, mas é vicioso. E aí eu me questiono, né, professor, como que a gente consegue mudar essa geração, formar uma nova geração, sendo quem está ensinando se perdeu nessa palavra virtude? Nós temos uma capacidade humana de lembrar de algo. Tudo isso que hoje está, fomos nós que fizemos. Não veio pronto. Não foi a natureza que nos gerou assim. Se assim é por nós feito, por nós pode ser desfeito. Essa é uma questão, inclusive, de olhar a vida e entender que alguns dizem, mas se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, falta a terceira parte. Essa é decisiva. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar o bicho foge. Isso vale para qualquer coisa na vida. Por isso, homens e mulheres de bem que se juntam produzem já um efeito benéfico. E esse efeito benéfico não pode ser anulado de maneira alguma pela ideia de que é difícil fazer. É difícil, mas não é impossível. Ainda aqui na Feira Educar está ao meu lado o Júlio Moreto. Ele é diretor pedagógico da Secretaria de Educação da cidade de Campinas e vai falar um pouquinho para a gente, Júlio, qual seria o grande segredo, né? Quando a gente fala de prevenção às drogas, a gente vê que o foco tem que ser na educação. Então eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso e se realmente a gente fortalecer a educação nas crianças, a gente consegue transformar a sociedade com menos drogas, menos pessoas sofrendo com a dependência química. O que você acha disso? A escola sozinha não dá conta disso. Então é um trabalho da sociedade como um todo, das organizações, junto com a escola como uma das instituições que pode ajudar e ter um papel decisivo nesse trabalho da prevenção às drogas. Uma outra questão é os jovens ficarem, as crianças, os jovens, os alunos ficarem maior tempo na escola, a escola de educação integral, a escola de tempo integral. Né? Em Campinas a gente já tem 2 escolas de educação integral, estamos rumando para mais 4 escolas, porque aí a criança não fica um tempo ocioso, por exemplo, ou em casa ou na rua, ela fica na escola tendo atividades o tempo todo. E eu reafirmo, é uma ação de parceria com vários segmentos da sociedade, a educação mais um segmento. Educação ajuda a diminuir os problemas sociais, porque se a gente trabalha com todos os jovens, dando para eles oportunidade de conhecer, de estudar, de aprender as coisas, de se inserirem no mundo de formas muito mais interessantes, muito mais que respeitem os gostos e as vontades das pessoas, a gente evita vários dos problemas que a gente vive hoje. Nós precisamos construir nos nossos filhos, nos nossos alunos, personalidade forte,
tão forte que esse aluno, esse filho, vai olhar para o traficante e dizer assim, não, cara, não quero, nem vou usar, não uso, nem vou usar. Mas só tem a capacidade de dizer isso quem tem personalidade forte. E como é que a gente desenvolve a personalidade de uma criança? Desde pequenininho a gente pode falar assim, filho, você vai fazer isso porque é assim que eu quero, mas diga qual que é a tua opinião. Aí o filho coloca, pai, eu gostaria disso por causa de tal coisa. Muito bom, gostei da sua opinião, mas hoje vai ser do jeito que eu falei. Ele fica bravo, não gostou. Na outra vez, você fala assim, filho, hoje vai ser do jeito que eu disse, mas qual que é a tua opinião? Pai, todo mundo vai por causa disso, vai ser legal e tá. Gostei da sua opinião. Então tá, hoje vai ser do jeito que você falou. Daí, sabe o que esse menino aprendeu? Que ele sempre tem que colocar a sua própria opinião e tem que se colocar argumentando. Às vezes dá certo, às vezes não. Bem-vindo ao mundo real, é assim a vida. Esse menino, ele desenvolve a personalidade. O que ele vai fazer? Ele vai se posicionar frente ao traficante e vai dizer, isso não é bom para mim, cara, não quero nem vou usar. O traficante vai buscar uma vítima mais fácil. E ainda aqui na Feira Educar está ao meu lado o Ricardo, ele é diretor da Escola de Vôlei do Bernardinho. E Ricardo, me explica então, nesse projeto que vocês fazem para crianças carentes do Rio de Janeiro, os valores são fundamentais para um projeto de prevenção? Sim, são. A gente trabalha basicamente 4 valores: disciplina, cooperação, superação e responsabilidade. E desde 2007 a gente vê um resultado muito bacana, que essas crianças, eles já são propagadores disso. Eu digo que daqui a 5, 10 anos, quando essa geração girar, os filhos, né, girarem ali, a gente vai ter com certeza uma cidade melhor. A gente vai mudar o mundo, né? Com certeza. Se as crianças agora aprendem disso... Eu acredito muito. E o vôlei tem uma particularidade muito bacana. É um esporte coletivo. Então eu não consigo fazer nada sozinho, eu não consigo... A única coisa que eu faço sozinho no vôlei é dar o saque. Mas depois eu preciso dar no mínimo 2 toques, preciso de você, preciso do outro companheiro. Então isso a criança tem uma relação muito bacana com isso. Que acho que isso é uma grande virtude, um grande valor, né? Você pensar em coletividade, vamos ser todo mundo feliz, né? Não só um e outro. E quando você fala quando a gente pensa em resultados, a gente sabe que esses meninos geralmente vivem em periferia e que as drogas os assediam todos os dias. Você consegue nos dar algum dado de resultado em relação à prevenção ao uso de drogas? Sim, não diretamente, né, que a gente está ali como esporte, mas o esporte carrega esses valores. Te dou um exemplo muito simples. A criança, quando vinha para o primeiro mês, primeira semana de aula, né, ela arredia, ela tinha dificuldade de concentração, ela tinha 0 senso de responsabilidade, porque ela vinha desses exemplos, na casa dela e na comunidade dela. Então, ao longo do caminho, 3 a 6 meses, você começa a entender. A criança chega no horário, ela chega em casa, apaga a luz, arruma a cama. Então, começa a fazer coisas que ela vai entendendo a importância disso. E estamos falando de 2.000 crianças no Rio de Janeiro, em 10 comunidades. Essas crianças, hoje, ela tem uma janela de oportunidade através do esporte. Então, tira do ócio, tira do não fazer nada. Eu tenho um compromisso de ir ao treino, tenho um compromisso de pós-treino, tenho um compromisso de estar bem na escola, que é importante isso. Para estar no vôlei, tem que estar também bem na escola, tem que estar bem com a tua família. Então a gente está no trabalho não só com a criança dentro da quadra, mas com a família também. Faço eventos onde eu chamo a família. Então vem o responsável, vem a mãe, vem o pai. Como é que está o Ricardo na aula? Como é que está o Marcos? Como é que está a Cláudia? Como é que está a Patrícia em casa? Então esse é a essência do nosso trabalho. Não aprender a técnica a ser um grande jogador de vôlei, mas ser uma pessoa que faz a diferença. Muito interessante que você falou da família, porque nós estamos numa feira que chama Educar Educador. E muitas pessoas acham que o educador é o professor. E não é bem assim, né, Ricardo? O papel do pai e da mãe na educação do filho, para que ele não faça uso de drogas ou de qualquer outro tipo de vício, é fundamental. Com certeza. Acho que o professor ele não deixa de ser um belo exemplo, né, uma referência bacana, mas o entorno, a gente sabe que é o que vai definir de ser para o bem ou para o mal, né? A gente vai conseguir mudar o mundo, né? Eu acredito plenamente. Eu e todos nós, Bernardo, Fabi, todo mundo da equipe Bernardinho, a gente está trabalhando muito para isso. E com bons resultados, digo, belíssimos resultados.
Daqui da Feira Educar Educador fica claro que cada vez mais pessoas querem ajudar a sociedade, querem ajudar as crianças na prevenção ao uso de drogas ou outro tipo de vício. Está aqui com a gente João, representando o Instituto Gustavo Borges, né? E João, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que é essa metodologia Gustavo Borges e como ela realmente pode ajudar uma criança numa prevenção ao uso de drogas ou qualquer outro tipo de vício. A metodologia está vinculada a um instituto, né? A gente oferece a metodologia comercialmente e o instituto oferece para estabelecer ONGs, estabelecimentos públicos, né? Recentemente a gente lançou o projeto aí em algumas prefeituras e nesse final de semana teve o lançamento em Itu, né? E a metodologia ela entra para o desenvolvimento da natação como um complemento da área educacional, né? Que o esporte ele complementa a gente acredita muito fortemente, contribui bastante para a área educacional, né? E por ser uma metodologia estruturada, que trabalha todas as questões ali relacionadas ao desenvolvimento motor na água, a gente acredita que desenvolvendo esse trabalho a gente pode ter uma perspectiva, ainda mais como referência o atleta Gustavo Borges, que é o herói nacional ali, né? Que tem uma imagem muito boa e sempre trouxe conquistas aí para o nosso país, mas principalmente essa questão do desenvolvimento na área aquática e dos desdobramentos aí para a área educacional e para o desenvolvimento dos jovens, né? Eu comecei com a bebida alcoólica, aí usei maconha por muito tempo, usei cocaína por um período e o crack, que foi a última droga que eu usei. E o teu início, exatamente como você entrou, foi por qual problema? Emocional, você acredita? Financeiro, estrutura familiar? O que você pode dizer sobre isso? Eu acredito que tudo isso junto, né? Acho que a estrutura emocional e familiar, elas são um pouco inconscientes, mas elas não impedem quando não tem uma estrutura, você não tem alguma coisa que impeça que você entre. Então, começou com incentivo de amigos, do pai das minhas filhas, e aí eu não tinha uma estrutura familiar e nem emocional para dizer não. E quando a gente fala da palavra recomeço, o que você pode contar sobre o seu recomeço e a sua história de sobriedade? Eu recomecei na instituição do Palharoldo, né? Foi aqui que eu recomecei, eu vim para cá, eu estava falida em todos os sentidos. E aqui eu descobri o amor, descobri que existiam pessoas que apostavam em mim, voltei a estudar, acreditei que era possível. Né? Então, eu não reaprendi, eu aprendi a viver aqui. E recomecei voltando para a escola, me amando, gostando de mim, parando com aquilo que era nocivo. E hoje fazem 6 anos que eu estou limpa, né? Eu terminei ensino médio aqui, trabalho hoje com a dependência química na mulher e tenho muitos planos, assim, fazer faculdade, né? Estou cuidando das minhas filhas, tenho uma com 15, outra com 16 anos. E eu posso dizer que eu realmente recomecei mesmo. Eu já estou nesse caminho aí há um tempo. Então eu quero que você olhe agora para a câmera e deixe uma dica para alguma mulher, então, já que você trabalha com mulher, que ainda não conseguiu sair das drogas, mas que se você sente que quer muito isso, ou até as meninas daqui, só deixa uma dica. Acho que uma dica é acreditar, né? Acreditar que você pode, acreditar que é possível, que nada é estático, que tudo muda a partir do momento que eu acredito, que eu aposto, que eu vou lá e faço acontecer. Então, gostar de quem você é o primeiro passo para você sair de qualquer crise, não só da dependência química, mas de qualquer outra crise.